quem é o Espírito Santo, como ele se manifesta, o que ele tem para nós, o que ele faz nas nossas vidas, o que ele provoca nas nossas vidas, porque apenas com o Espírito Santo que nós vamos conseguir passar pelas coisas que estão por vir. Por esse vídeo não ficar muito longo, o que eu quero me atentar aqui é sobre a voz do Espírito Santo e como ele fala conosco, para que você venha identificar que o Espírito Santo está falando com você. Ele está te chamando, mas você precisa aprender como ele fala, como ele se manifesta, e você precisa identificar a voz dele. Alguns tabus que nós precisamos derrubar quando a questão é ouvir a voz de Deus. Primeiro, não é preciso ser pastor para ouvir a voz de Deus, não é preciso ter um cargo na igreja para ouvir a voz de Deus, não é preciso ser alguém escolhido para ouvir a voz de Deus, não precisa ser ninguém muito especial para ouvir a voz de Deus, não se trata disso. Se trata apenas de ser filho de Deus. A palavra de Deus nos diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Antes de ser crucificado, Jesus disse para os discípulos que ele não deixaria os discípulos órfãos, mas que ele enviaria um outro Consolador. E esse Consolador guiaria eles a toda a verdade. O Espírito Santo ele veio e ele tem propósitos, ele tem planos, ele tem uma missão, ele tem finalidades. E tudo isso converge em gerar filhos para Deus, gerar uma família para Deus, criar em nós o caráter de Cristo, nos transformar, fazer com que o velho homem morra e renasça do Espírito um novo homem. E quando isso acontece, o novo homem precisa aprender a caminhar, o novo homem precisa saber se posicionar. E tudo isso é ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Mas como o Espírito Santo de Deus fala? A primeira e principal forma com que o Espírito Santo de Deus fala é através da palavra de Deus. As Escrituras dizem que tudo que foi escrito, que a palavra de Deus, que as Escrituras, que tudo que foi registrado para o nosso ensino e que tudo isso foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você tem dificuldade de analisar as Escrituras, se você tem dificuldade de identificar, de aprender a palavra de Deus, de aplicar a palavra de Deus na sua vida, o Espírito Santo faz isso por você. A palavra de Deus diz que Deus provoca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Ou seja, Deus provoca em nós, no novo homem, a vontade de orar, a vontade de fazer a vontade de Deus, a vontade de buscar a Deus, de se entregar a Deus. Ele provoca essa vontade em nós. E também é Ele que nos capacita para podermos executar isso, para podermos orar, podemos buscar a Deus, podemos meditar na palavra, podemos viver uma vida cristã. Se nós formos depender apenas de nós não vamos conseguir. É o Espírito Santo que faz isso. Como diz no Antigo Testamento, que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Você vai ver o Espírito Santo em basicamente tudo. Portanto, a principal forma com que Deus fala conosco, com que o Espírito Santo fala conosco, é através da palavra de Deus, através das Escrituras, que foram inspiradas pelo próprio Deus. Você quer saber se o que estão pregando é de Deus ou não? Intimidade com o Espírito Santo. Você quer saber se uma nova teoria, uma nova forma de teologia que surgiu provém de Deus? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te guiar, o Espírito Santo vai te direcionar. É fácil ser confundido com palavras, com teorias, com visões, com teologias, porém, através de uma intimidade com o Espírito Santo, jamais seremos confundidos. Outras formas com as quais o Espírito Santo fala conosco, através de sonhos, ele fala através de visões, ele fala através de outras pessoas, ele fala através de uma conversa que você está tendo e, de repente, num insight, uma resposta à sua oração vem. Ele fala conosco através de um louvor que você está escutando e do nada você sente uma presença te dominar. Ele fala de diversas formas, porém tudo isso é balizado através e pela sua palavra, que é a principal forma com a qual ele se manifesta e com que ele confirma as coisas. Também, e essa é a forma que Deus me direcionou para poder compartilhar com vocês, ele fala conosco através de um testemunho interior. Ele fala conosco através de um testemunho interior. Paulo diz na Epístola aos Efésios, quando ele ora para que o homem interior dentro de nós se desenvolva, ele fala que nós temos que crescer na percepção espiritual.
E tudo isso é um pacote. Essa percepção espiritual é este testemunho interior. É um sentimento sobrenatural que é provocado dentro de nós. Muitas das vezes nós estamos perdidos quanto a respostas de Deus acerca de orações que estamos fazendo. Nós ficamos perdidos acerca de propósito de vida, sobre direções que precisamos. E tudo isso, o Espírito Santo, ele responde para nós através desse testemunho interior. Porque tem coisas que nós vamos perguntar para Deus que não está na Bíblia. Um grande exemplo: Senhor, eu aceito essa porta de emprego ou não? Na Bíblia não vai falar se você deve aceitar ou não. Ela vai dar uma informação geral. Essa porta de emprego, o que você vai fazer, fere algum princípio da palavra de Deus ou não? Essa é a informação. Se vai ferir, com certeza você não deve entrar nesse tipo de trabalho. Porém, existem situações específicas com as quais o Espírito Santo vai nos direcionar, em que mesmo essa porta de emprego seja algo que não fere a palavra de Deus, nenhum princípio, não é o que Deus tem de maneira específica para a sua vida. É necessário abrir a visão para que a Igreja de Cristo aqui na Terra, ela é direcionada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que os dons são distribuídos pelo Espírito Santo da maneira com que convenha a Ele distribuir. Isso significa que para as nossas vidas, Ele tem direções específicas. Para as nossas vidas, Deus tem direções específicas. E através de um relacionamento com Deus, essas direções ficam claras. À medida com que nós vamos aprendendo a ouvir a voz de Deus, essas direções ficam claras para nós. E eu quero compartilhar 2 experiências bem simples que eu tive com o Espírito Santo, para você ver que o Espírito Santo, muitas das vezes somos nós que atrapalhamos. Nós pensamos que ele vai agir de uma maneira mirabolante, que ele vai fazer coisas mirabolantes, e quando algo super mirabolante acontecer, aí é Deus se manifestando, é isso que é a voz de Deus, e é aí que eu devo dar ouvidos. Mas não, o Espírito Santo fala conosco nas coisas mais simples da vida, nas coisas mais simples e cotidianas da vida. E você vai ver a importância desse testemunho interior. Eu me lembro que, como eu trabalho home office, eu trabalho com edições de vídeo, eu me lembro que quando eu me mudei para a atual casa onde eu estou morando, eu usava aqui no meu escritório uma cadeira de madeira. Essa cadeira de madeira, ela me dava muita dor nas costas e me incomodava bastante. E eu precisava de uma cadeira melhor, uma cadeira de escritório, uma cadeira melhor. E eu me lembro que eu orei e pedi para Deus me dar condições de comprar essa cadeira, porque eu precisava tratar, evitar com que as minhas costas desenvolvessem ali, alguma enfermidade futura. Porém, eu não tinha condições para comprar uma cadeira, eu não tinha condições, o preço estava um pouco alto na época, fora do meu orçamento. E eu me lembro que uma vez eu fui, se eu não me engano, num dentista, e saindo do dentista tinha um shopping perto do consultório. Aí eu fui lá e eu vi um modelo de cadeira que me agradou, que era basicamente o modelo de cadeira que eu já estava procurando. Eu pensei assim, falei, não, eu não tenho dinheiro, eu não vou comprar isso. Porém, eu senti paz, uma paz interior e algo dentro de mim inexplicável, falando que eu tinha a autorização para comprar aquela cadeira. Então, de maneira natural, eu não iria comprar porque eu não tinha condições de comprar. Eu não queria fazer dívidas. Porém, algo sobrenatural, algo que não foi provocado pela minha cabeça, algo externo, se manifestou internamente dentro de mim, confirmando no meu interior, com uma paz, que eu tinha a aprovação para fazer aquela compra. E tudo isso diz que, me faz lembrar da passagem onde diz que seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. Ou seja, a paz de Cristo é o balizador das nossas decisões. É o balizador também com o qual Deus se direciona e se manifesta nas nossas vidas quanto a decisões que vamos tomar. E eu me lembro que eu comprei a cadeira e as condições foram surgindo. Tudo isso nos leva a uma vida de fé, onde eu não tinha condições de mim mesmo, onde eu não tinha maneiras de realizar aquela compra, mas uma paz interior manifestada pelo Espírito Santo me confirmou que eu podia realizar aquela compra. E pela fé eu fui e fiz a compra. Depois as condições foram sendo geradas por Deus, deu tudo certo, não devi ninguém, não
eu consegui fazer o pagamento daquele bem que eu adquiri. E tudo isso veio, na verdade, depois de eu ter colocado essa questão nas mãos de Deus. E outra experiência que eu tive foi que certa vez apareceu um gato aqui em casa e eu comecei a cuidar dele, porque ele estava muito enfermo, desnutrido, os pelos caindo, ele estava machucado. Eu fiz até um espaço ali do lado de fora de casa para ele, fiz uma casinha para ele, comecei a comprar ração, cuidar do gatinho, né? E eu me lembro que eu estava me preparando para levar ele para o veterinário e para tomar as vacinas, porque eu não sei de onde ele veio, também não sei, né? Enfim. E eu me lembro que eu tava aqui em casa trabalhando e de repente me veio um start na cabeça, né? Eu quero comprar um bebedouro automático pro gato. Porque os gatos, né, são mais sistemáticos. Eu não, né? Porque ele tem que beber água e vai ser legal, eu queria fazer essa compra. Porém, quando eu fui fazer essa compra, ao contrário da cadeira, eu não senti uma paz interior. Eu senti um desconforto interior. Meio que uma reprovação, não uma aprovação. Porém, no exemplo da cadeira, eu não tinha condições de fazer a compra. E já agora eu tinha condições de fazer a compra, porque o bebedouro era muito mais barato que a cadeira. Porém, eu senti um desconforto, uma reprovação no meu interior. E eu fiz a compra da cadeira, porém aquele sentimento não passou de tal ponto que eu fui e cancelei aquela compra. No dia seguinte eu levei, se não me engano, no dia seguinte eu levei o gato no veterinário. Tomou medicação, eu também comecei a dar medicação contra vermes aqui em casa, e o gato simplesmente sumiu, o gato desapareceu, nunca mais apareceu aqui em casa. Se eu tivesse comprado bebedouro, dinheiro jogado fora, porque o gato simplesmente foi embora. Então você vê com isso exemplos de como é importante essa manifestação no nosso interior, desta percepção, onde o Espírito Santo nos dá direções. E é tão simples. Nós pensamos que o céu vai ser rasgado e nós vamos, como Estevão ver Deus assentado no trono, e de lá ele vai apontar para nós e vai falar, vai para a direita ou vai para a esquerda, é isso, aquilo. Quando na verdade o Espírito Santo já está aqui. Ele está dentro de nós, ele se manifesta dentro de nós e ele nos incomoda, ele nos direciona, ele nos dá, através da percepção interior, insights, direcionamentos que nós, por não conhecermos, desprezamos. Francisco, você falou tudo isso, mas isso daí é uma balela, isso daí não tem nada a ver, isso daí é da sua cabeça, não tem base bíblica para isso. Quando, na verdade, eu te digo que essa impressão interior, esse sentimento interior, na verdade, não é manifestado só nisso. Muitas das vezes você sente isso te chamando para orar, muitas das vezes você sente isso te chamando para ler a Bíblia. Muitas das vezes você sente isso te direcionando a se afastar de alguma pessoa. Muitas das vezes você sente isso te direcionando a jejuar. E o que muitas das vezes nós fazemos por desconhecimento? Ignoramos. Quando sentimos isso nos puxando, é como uma mão nos puxando para orar, a gente vai para frente do celular, vai assistir uma Netflix, a gente diz, depois eu faço, depois eu vou, na hora de dormir eu vou. Quando esse sentimento nos chama, nos impulsiona para ler a Bíblia, a gente sai, vai num cinema, vai fazer outra coisa e depois eu leio a palavra de Deus. Quando esse movimento interior nos diz para nos afastarmos de certas pessoas e situações, muitas vezes nós ignoramos e continuamos naquele meio. Muitas vezes esse sentimento, essa manifestação interior nos direciona a abandonar algum pecado, mas nós continuamos ali. Quando, na verdade, tudo isso é o Espírito Santo falando conosco da maneira mais profunda e simples possível. E nós é que endurecemos o nosso coração e não damos ouvidos à voz de Deus. Paulo diz para que nós não venhamos apagar o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E quando você faz isso, quando eu faço isso, nós estamos apagando a voz de Deus nas nossas vidas. E depois nós ficamos, Deus, mas o Senhor não fala conosco, eu não consigo ouvir a sua voz. Quando na verdade nós desprezamos a voz de Deus, endurecendo o nosso coração quanto a direções que Deus quer nos dar. Você acha mesmo que se você sente esse chamado, esse despertar dentro de você para ir orar, você acha mesmo que é da sua cabeça? Você acha mesmo que é algo
sem propósito? Você acha que Deus vai te chamar para orar se ele, na verdade, não tem um motivo para isso? Será que ele não quer revelar para você? Será que ele não quer te fazer subir de nível espiritual? Mas muitas vezes nós desprezamos isso, sabe? Então, essa palavra, essa mensagem é para que você e eu venhamos nos atentar e saber que estamos vivendo um período onde o pecado vai aumentar, a maldade vai aumentar. Não espere que as coisas... Não se iluda. As coisas não vão melhorar. As coisas, biblicamente falando, vão piorar. Porém, à medida que as coisas vão piorar, o Espírito Santo também vai se manifestar para equilibrar as coisas. Vai haver um derramar do Espírito Santo, vai haver uma manifestação sobrenatural maior. E é necessário que nós venhamos estar atentos a isso, para que nós venhamos participar disso. Em vista de tudo que está para vir, em vista de tudo que está para acontecer, precisamos do Espírito Santo mais do que nunca. Ele que vai nos dar força, Ele que vai nos dar capacidade. Você e eu precisamos mais do que nunca de discernimento espiritual para identificar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Nós vemos as pessoas totalmente perdidas hoje em dia por falta de discernimento espiritual. As pessoas acreditam em qualquer balela dentro da igreja e fora da igreja, na política, em todas as áreas da sociedade. Pessoas que eu digo que se dizem cristãs e são levadas assim pelas coisas mais idiotas que se pode imaginar, justamente, e pensam que estão fazendo a vontade de Deus, que é o pior ainda, que é o que é mais grave. As pessoas praticam coisas idiotas pensando que estão fazendo a vontade de Deus. Jesus disse para os discípulos antes de morrer, chegaria um tempo onde matariam eles, pensando que com isso estariam prestando culto a Deus. E hoje em dia as pessoas fazem as coisas mais idiotas, pensando que estão cultuando a Deus e que estão fazendo a vontade de Deus. Seguem as pessoas assim, sem, né? E isso tudo revela o quê para nós? Denuncia a nossa falta de intimidade com o Espírito Santo, a nossa falta de conhecimento de quem é Deus e do que Deus tem para nós esses últimos dias. Então, é grave não ter intimidade com o Espírito Santo, é grave não ter uma vida com Deus. O propósito dessa mensagem é isso, me despertar e despertar você a entender que Deus sempre está falando. O Espírito Santo fala de diversas maneiras e de diversas formas, das mais simples que você e eu ignoramos, que nós pensamos, não, Deus não vai falar dessa maneira. Deus fala dessa maneira que eu imagino. Deus fala com montes tremendo, com a terra tremendo, com raios no céu se abrindo, quando a verdade, como Elias na caverna, Deus não estava no terremoto nem no fogo, mas numa voz suave e mansa, e que fala e testifica dentro do nosso interior. E sempre balizando, obviamente, com a palavra de Deus. Não é porque você tem paz em praticar o pecado, uma falsa paz, porque Jesus diz, eu dou paz para vocês, mas não dou como a dar ao mundo, porque o mundo dá uma falsa paz. Que quer dizer que não, eu sinto bem quando eu estou praticando pecado, então quer dizer que Deus está provando. Obviamente que não. O balizador é sempre a palavra de Deus. Sempre o balizador é a palavra de Deus. Não confunda as coisas. Quando nós falamos dessa confirmação interior, é relacionado a respostas de alguém que já está tendo uma vida com Deus, de alguém que já está orando e colocando propósitos diante de Deus, e também quando Deus incomoda. Como eu disse, se você sente um incômodo interior para abandonar o pecado, isso não vem de você. A palavra de Deus diz que Deus é aquele que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, ou seja, a vontade de buscar a Deus, a vontade de servir a Deus, isso tudo vem do próprio Deus. E a vontade, ou seja, na verdade não a vontade, mas a capacidade para realizar aquilo também vem de Deus. Deus nos chama e nos capacita. Deus nos chama para abandonar o pecado e nos capacita para poder abandonar o pecado. Deus nos comissiona para fazer uma coisa, mas Ele também nos capacita para fazer aquilo. Então, Deus está te chamando e me chamando para aumentarmos o nível de intimidade com Ele. E Ele vai nos capacitar para isso. Nós não temos de nós mesmos condições de ouvir a voz de Deus. E Ele está me incomodando para ouvir mais a voz dEle. Se esse vídeo chegou até você, Ele está te chamando para ter mais intimidade com Ele. E Ele quer que você aprenda a ouvir a voz dEle. E Ele vai me capacitar. Ele vai te capacitar para isso. Você não precisa ficar ansioso. Você só precisa abrir o coração. Você não precisa ter medo. Você só precisa ter fé.
e buscar aprender a ouvir e identificar a voz de Deus e crescer nessa percepção. Porque no período que vivemos, e em vista de tudo que está por vir, nós precisamos do Espírito Santo e precisamos dele urgentemente, mais do que nunca. E é dessa maneira que Deus fala conosco, através também de um sentimento, de um testemunho, de uma confirmação, de um incômodo interior. Amém? Espero que essa palavra possa ter te ajudado, te abençoado de alguma forma. Se você gosta de ouvir sobre o Espírito Santo, nós podemos trazer mais vídeos sobre esse tema, compartilhando, obviamente, experiências, porque graças à misericórdia de Deus nós temos tido muitas experiências com Deus, porém chega um momento onde Deus fala, tá bom, você já teve muitas experiências e agora é hora de compartilhar. Se nós queremos ter mais, nós precisamos passar para frente. E de maneira simples, o Espírito Santo tem falado com você. Que Deus te abençoe grandiosamente, que você consiga crescer na percepção do Espírito Santo e de Deus, que os propósitos dele se realizem na sua vida e que Deus te abençoe poderosamente, em o nome de Jesus.